Aí depois a gente recebe o coral, né, alegra o coração e depois a gente faz a meditação. Tudo bem? Renato parou de... espera um pouquinho. Deixa eu fazer aqui. Pronto. Obrigada. Bom, o que nós temos aqui? As perguntas, né? Mas o que exatamente significa a transição planetária? Quando acontecerá? Quais são os seus sinais distintivos? E como podemos individualmente contribuir para esse processo evolutivo? As perguntas que a gente tem feito. Né? Assim, começa a falar em transição planetária, a gente já começa a perguntar, né, essas questões. Então, Allan Kardec, em A Gênese, no capítulo 8, é o último capítulo da Gênese, ele diz assim, ó, nosso globo, como tudo quanto existe, está sujeito à lei do progresso. A gente já tem visto bastante vezes isso. Né? Não tem como escapar. É progresso, a gente vai progredir. Mais devagar, né? Mais rapidinho, mas a gente vai progredir. Então, progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela purificação dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Né? Então, todo estudo que a gente faz, todo trabalho que a gente faz, nós temos próximos de nós os encarnados aprendendo e os desencarnados também aprendendo. Muitos estão aqui nos inspirando, nos ajudando, né, orientando, mas muitos estão também precisando desse aprendizado. Eles também estão nesse processo de evolução, como nós, que ainda estamos aqui nesse corpo físico. Então, eu sempre brinco, às vezes, toda vez que a gente está conversando sobre espiritismo, sobre espiritualidade, eu falo, estamos nós aqui mais uns 20, né? Então, ó, pode observar que tem mais uns 20 que está aqui participando dessa conversa, né? E é bem essa sensação mesmo que a gente tem. Observem para vocês verem. Né? Quer dizer, falou em luz, virou um pontinho de luz, ó, né? Tem um monte de gente, né, precisando dessa informação, dessa orientação. Bom, continuo na Gênese, né? A maior parte das informações que eu estou trazendo aqui é da Gênese. Tal é o período no qual vamos entrar a partir de agora, o qual marcará uma das fases principais da humanidade. Esta fase é o complemento necessário da etapa precedente. Ela poderia, pois, ser prevista e predita com antecipação, e é por isso que se diz que são chegados os tempos. Jesus falou isso, não foi? Estão chegados os tempos? Em algum momento? A gente pensa que a coisa acontece do dia para a noite, mas não é assim. Né? Leva tempo para as transformações irem acontecendo. Quantas gerações a Terra precisou para sair lá, né, do tempo das cavernas até o que a gente vive hoje? E o processo era muito mais lento primeiro, levava anos. Assim, hoje eu até estava comentando, né, com uma amiga, o que acontecia em 2000 anos, agora está acontecendo em 60. Né? Eu conheci o telégrafo. Vocês não sabem nem o que é isso, né? Quer dizer, em 60 anos a gente passou pelo telégrafo, pelo telegrama, pelo fax, né? E agora a gente está aqui ao Bluetooth, é o que entende mais moderninho, é isso? Tá certo? Eu falaria, eu quero passar uma foto pro meu computador, eu ponho ali o celular do lado, no Bluetooth, a foto está indo do meu celular para o computador, ela está passando ali, a gente está vendo? Isso tudo aconteceu em quanto tempo? 60 anos. Quer dizer, isso nos faz pensar também na velocidade dos fatos. Por quê? São chegados os tempos. Observe tanto de coisas que estão acontecendo na humanidade. A velocidade das transformações, a intensidade do que é bom, a intensidade do que não é bom.
tudo está muito intenso. A gente vê trabalhos, e principalmente de jovens, né, uma sociedade de apoio, de assistência maravilhoso, intenso, mas também vê algumas, não virtudes, né, algumas maldades intensas. Então, são chegados os tempos. Sabe? Assim, eu tenho pensado bastante sobre isso, até a gente sair um pouquinho do tema das segundas-feiras, né? A gente estudou um livro da Joana, agora nós vamos continuar com outro livro do De Lucas, e nessa transição de um livro para outro, eu pensei em falar sobre a transição planetária, porque eu tenho refletido bastante sobre isso. O que é que nós individualmente estamos fazendo? Tá? Tenho refletido bastante sobre isso e me colocado nesse papel também, como que eu posso colaborar. Então, a humanidade terrestre, chegada a um desses períodos de crescimento, está totalmente, já há quase um século, no trabalho da transformação. Só que isso aqui, ó, foi em 1868, a Gênesis foi editada em 1868. Então, quando ele fala há quase um século, eu arredondei para 100, né, para facilitar. Então, desde o 1768 a 256 anos, a gente está no processo de transição planetária, segundo a Gênesis, segundo Allan Kardec. Então, nada acontece assim do dia para a noite. As coisas vão acontecendo. Às vezes a gente dá uma olhadinha e fala, nossa, já mudou tudo isso. Né? Igual a própria evolução da tecnologia, algo que, se você parar para pensar, assusta, né? Entre outras coisas, a medicina. Né? Então, tudo acontecendo bem rápido, né? E a gente está nesse processo. Então, nós estamos então nesse processo. E aí, se for olhar a parte da astronomia, da astrologia, tem muita coisa linda falando sobre isso, né? Entramos na era de Aquário, já chegamos na parte da elipse mais intensa, mas eu conheço bem pouquinho disso, né? Só falaria besteira, tá? Bom, nesse tempo não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a uma região, a um povo, a uma raça. É um movimento universal. É o planeta e todas as raças, todos os seres existentes aqui nesse planeta Terra. E segundo alguns estudiosos, nós estamos interferindo também no braço de Horus. Mas também eu não domino para falar isso. É coisas que eu escuto, que eu leio. Quer dizer, olha a responsabilidade que nós temos nesse processo de transição, de transformação do planeta Terra. Todas as raças, todas. Então, que se opera no sentido do progresso moral. Uma nova ordem de coisas tende a se estabelecer. Então, todo esse olhar aqui da Gênesis é no processo moral. Porque no processo da terra física, a gente já passou. Lá no comecinho, né? Eram muitas tempestades, eram muitos terremotos, eram muitas eclosões, né? Vulcões, tudo isso. A Terra já passou por esse processo, esse amadurecimento físico. E agora o amadurecimento moral. Só que o moral depende de quem? Nós. Né? Nós. A Terra já fez a parte dela. Ela já evoluiu. Agora, nós estamos aqui na Terra, temos que fazer a nossa parte. Então, ainda, né, na Gênesis, os cataclismas gerais eram consequência do estado de formação da Terra. Hoje não são as entranhas do globo que se agitam, são as da humanidade. Nós. Quando se diz que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra deve se elevar na hierarquia dos mundos, este é um cumprimento de uma das grandes leis fatais do universo: progredir, igual eu falei lá no começo. É inevitável.
vai escapar desse progresso. O ritmo é que vai ser diferente. Então, é a pergunta que a gente tem que fazer. Eu posso, talvez, estar progredindo individualmente bem, mas o que eu estou contribuindo para que o todo progrida bem? Isso pode, inclusive, ajudar a minha progressão e ajudar a progressão das pessoas ou dificultar a minha progressão. Esse olhar do todo para o todo faz uma grande diferença. E eu começo onde? Aqui, nas pequenas coisas, nas pequenas atitudes minhas. Então, eu acordei alguns dias atrás, decidida, sabe, a fazer pequenas coisas, mas bem consciente mesmo de colaborar nessa transição. O que eu posso, enquanto Ângela, no meu dia a dia, no meu ambiente, nas minhas vivências, nas minhas oportunidades, porque eu vejo estar falando aqui com vocês hoje uma grande oportunidade, como eu posso contribuir para esse processo. Porque eu vejo tanta gente vivendo no piloto automático, simplesmente. Sem o mínimo olhar de que nós estamos dentro, há 256 anos, segundo a gente, nesse processo. Então, aqui só para esclarecer, a gente já viu isso, eu vou dar uma passadinha rápida. Os mundos primitivos foi lá onde a Terra começou, depois de todos os terremotos, as eclosões, ela começou nos mundos primitivos. Então foi o ponto inicial da escala evolutiva dos mundos nestes planetas. Então a condição de vida era bastante básica, rudimentar. Os seres que habitavam esses mundos estão nos estágios iniciais de seu desenvolvimento espiritual e moral. A gente assiste filmes, lê, a gente vê o tamanho das maldades que eram feitas coletivamente. Aí depois, evoluindo, a gente foi para o mundo de provas e expiações. E nós estamos saindo desse mundo aqui, nessa fase de transição para o mundo de regeneração. Ainda não estamos, não dá nem para imaginar, porque eu acredito que o mundo regenerado vai ser muito bom, mas a gente tem que chegar lá. E para chegar lá, a gente tem que passar por esse processo de transição. Então, aqui, o planeta é caracterizado por desafios e sofrimentos intensos. Os habitantes experimentam uma ampla gama de dificuldades que servem como oportunidades para aprender e evoluir espiritualmente. É muito difícil a gente encontrar pessoas e falar: eu não passo por nenhuma prova, eu não tenho nenhum perrengue no meu dia a dia. A gente pode ter mais ou menos, mas sem ele está difícil de ficar. E aí, a transição para o mundo de regeneração, este é o estágio em que a Terra se encontra. É um período marcado por transformações significativas. A velha ordem, centrada em provas e expiações, começa a ceder lugar a uma nova realidade, impulsionada por crises que funcionam como catalisadores para o despertar da consciência. E é aqui onde eu entendo, sabe, que as coisas estão acontecendo muito intensamente. Então não tem como isso tudo não mexer conosco. Pelo menos no meu olhar, não tem como a gente passar, sabe, assim, despercebido por essas experiências, do dia a dia. E o mundo de regeneração, que é o que nós vamos chegar. Então, nessa etapa, o planeta e seus habitantes alcançam um estado mais evoluído, o sofrimento diminui e a vida se torna mais harmoniosa. As pessoas são guiadas por valores elevados, como amor, fraternidade, cooperação. Desafios ainda existem, mas são abordados de maneira mais construtiva, refletindo um nível mais elevado de consciência espiritual. Gente, eu tenho certeza que a gente caminha para esse estado. Agora, mais rapidinho ou mais
mais devagarzinho depende da gente. Sabe, só da humanidade aqui encarnado e muitos desencarnados. Não dá para deixar na mão de ninguém. Não dá. Tem uma geração que está vindo com uma bagagem espiritual diferente. Eles estão trazendo informações que vão nos ajudar muito nessa evolução. Da mesma forma que a gente recebeu lá atrás alguns seres iluminadíssimos, né, que nos ajudaram na medicina, na ciência, na filosofia. A gente pega uma listinha aí de filósofos, de médicos que nos ajudaram. Nós estamos recebendo muitas crianças estão vindo com essa missão, já com um processo mais evoluído que nós aqui hoje. Talvez alguns desses jovens aqui já estejam com essa missão. E isso vai nos levar mais rapidamente para esse processo, para essa etapa. Vai nos levar. Mas nós podemos fazer a nossa parte. E aí depois, então, a gente tem os mundos felizes, né? Que dá até para imaginar o que é, e os mundos celestes ou divinos, que são mundos mais elevados ainda. Mais elevados. Então, na Revista Espírita, de abril de 1866, ele fala assim, e como se a destruição não achasse bastante depressa, ver-se-ão suicídios multiplicando-se numa proporção incrível, até entre as crianças. A loucura jamais terá ferido um maior número de homens. Gente, o que está acontecendo agora? A quantidade de suicídios que a gente tem visto. Crianças. Acho que foi o Dr. William que contou na semana passada um kit suicídio vendido pela internet. Você pode comprar. Entra lá, compra. Kit suicídio. E ele falou com conhecimento, porque foi a filha de um paciente dele que comprou esse kit e usou. Há 15 dias, o Tato estava falando de uma informação que no dia 11 de setembro, né, que foram das Torres Gêmeas, morreram, ele disse o número lá, eu não gravei, é um número alto, né? 4.000 pessoas, em torno disso, né? Aí falou que no dia seguinte teve o triplo de assassinato, de suicídio na Terra. O triplo. E a gente percebeu isso? Não. Mas a gente percebeu das coisas, porque foi, né, uma catástrofe, foi uma coisa triste, foi tudo concentrado. Então, segundo, né, o que a gente está percebendo, né, nós estamos exatamente aqui, no topo desse processo de transição. As coisas que estão acontecendo, né, e as coisas que eu tenho lido, que eu tenho estudado, né, dá a entender que nós estamos no topo do processo da transição planetária. E isso, o que é bom? A gente está enxergando uma luz. Porque agora, o que vai acontecer? Agora é entrar. Né? Agora é encontrar o bem, é encontrar a luz, é encontrar o amor. Né? O que podia estar acontecendo de ruim, a gente acredita que já estamos passando por ele. Vocês não acham? Então, isso traz, ao mesmo tempo que traz uma alegria, uma esperança, traz uma preocupação. Nós estamos aqui, essa transição está nas nossas mãos, encarnados nesse momento. Então, ele faz uma pergunta lá. Todos os espíritos retardatários serão expulsos da Terra e relegados para mundos inferiores? Então, qual que é a orientação? É assim, por exemplo, aqueles espíritos que não têm jeito mesmo, não têm conserto, né, não querem evoluir nada, ainda estão na completa ignorância, então, eles vão lá para os mundos primitivos, vão desencarnando
cortou, tal, né? A gente até tem esperança, né? Mas aí ele orienta assim, outros, mesmo que ainda estejam ruins, né? Não sejam espíritos do bem, né? Não sejam seres do bem, eles estão recebendo oportunidades. Porque qual é o olhar do Criador? Por fora tem uma casca de cebola, né? Ruim. Mas quando tira, eu tenho um centro puro, de luz. Então, se eu permitir, né, que se manifeste esse meu espírito mais puro, com mais moral, com mais evolução, eu terei outra oportunidade. Então, eu estou investindo nisso, né? Mesmo que ainda não tenha caminhado muito, eu acredito que eu não estou lá naquela fase dos piores, não, né? Então, mundos primitivos, não. A gente vai voltar por aqui, né? E com toda oportunidade de aprender. Então, ele diz assim, ó, não, nisto são ajudados pelos espíritos benevolentes que por eles se interessam e que se esforçam em esclarecê-los e mostrar-lhes o falso caminho que seguiram. Por vossas preces e exortações, vós mesmos podeis contribuir para seu melhoramento, porque há solidariedade perpétua entre vivos e mortos. Então, a gente tem bastante certeza de que a gente recebe o apoio da espiritualidade, né? Dos nossos entes queridos que já fizeram a passagem, estão ali, né, esperando para nos ajudar, dos nossos mentores. Então, a gente vai receber muito apoio, né, no momento em que a gente estiver passando, né, para o plano espiritual e ajudando nessa evolução, nessa transição. Nós ajudamos enquanto estamos encarnados, ajudamos a hora que desencarnarmos. Vai depender do quê? Do nível de evolução que nós estivermos. E o que nós estamos fazendo aqui? Aprendendo. Então, eu nos vejo com toda a possibilidade de ajudar as pessoas que ainda estão com um pouco de dificuldade, que ainda estão um pouquinho atrasadas nesse processo de aprendizagem de evolução moral. Ainda da revista Espírita, né? Um dos caracteres distintivos da nova geração será a fé inata, não a fé exclusiva e cega que divide os homens, mas a fé raciocinada, que esclarece e fortalece, que os une e os confunde num comum sentimento de amor a Deus e ao próximo. Com a geração que se extingue, desaparecerão os últimos vestígios da incredulidade e do fanatismo, igualmente contrários ao progresso moral e social. Então, as gerações estão passando, 256 anos, né? Quantas gerações já passaram? E o que nós estamos deixando para as gerações que estão chegando? Não é isso? Então, o que nós estamos deixando para que eles entendam, né, a importância, o papel deles na evolução moral do planeta? Então, eu tenho ouvido bastante coisas, e isso me deixa preocupado, que o nosso planeta, né, a massa crítica do não bem e do bem está meio equilibrado. A gente não é para estar, não é para estar. Na altura que nós estamos, já no auge do processo de transição, no pico do processo, é para isso aqui estar bem pesado, lá embaixo, uma balança bem irregular para o bem. O quanto a gente já ouviu falar disso, o quanto a gente já teve oportunidade de estudar. Agora, teoria, né? Teoria, e não dar um passinho nesse rumo, não pode ser. É uma escolha que a gente faz, mas, sabe, não pode ser. Então, vamos buscar o amor, vamos buscar as pequenas coisas do nosso dia a dia e olhar para essa balança e falar, sabe, eu estou colocando pedrinhas aqui.
pequenas pedrinhas, mas todo dia eu coloco uma. Então, o papel do indivíduo na transição, na jornada da transição planetária, cada indivíduo desempenha um papel crucial. A transformação global que buscamos é, na verdade, o resultado da soma de inúmeras transformações individuais, pequenas, sabe? Mas de todos. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Cabe a cada um de nós iniciar a mudança que queremos ver no mundo. Não é preciso realizar grandes feitos ou protagonizar mudanças vultosas. Basta apenas que sigamos a recomendação do Cristo e sejamos portadores do amor e da paz. Sempre é possível fazer o bem através de gestos simples. Observe como está o trânsito. Esses dias eu vi uma matéria de uma senhora que parece que ela teve uma dificuldade de entrar no estacionamento da garagem. Aí a pessoa, os jovens que estavam atrás, no carro de trás, não sei se jovens, as pessoas que estavam no carro de trás desceram e foram lá e bateram nela. Dá para imaginar? Então, seja com um sorriso, com uma palavra amiga, emprestando o ombro aos ouvidos, ou apenas silenciando diante da ofensa de um desafeto. Devemos construir um futuro melhor através do nosso presente, da oportunidade que vivemos agora. Sejamos, portanto, os trabalhadores da última hora, como Jesus Cristo pediu. Nós somos os trabalhadores da última hora. Como podemos ser luz nesse momento? Né? Essa lista que cada um pode fazer, completar aqui. Eu coloquei essas. Né? Um amigo nosso, na semana passada, ele disse que estava numa rotatória e aí ele levou uma fechada de um carro que passa, né? O pare era do outro carro. Aí ele estava indo devagar, o carro entrou, ele parou, esperou. Né? Tudo bem. Aí, logo mais à frente, esse carro que o fechou, emparelhou do lado dele e falou assim: ei, você não vai ficar bravo não? Não vai xingar? Ele falou: olha, quer dizer, além de fazer uma coisa indevida, ainda ele foi provocar. Quer dizer, aí esse nosso colega, né, ele é bastante consciente, é bastante lúcido da espiritualidade, não é espírita, mas tem uma espiritualidade maravilhosa. Ele falou: eu pedi que Deus o acompanhe, né? Não fiquei na minha, para que eu ia ficar irritado à toa? Tinha acabado de almoçar e ia dar indigestão. Né? Então, quantas vezes nós estamos sendo testados no nosso dia a dia? Quantas? Né? E quantas oportunidades a gente está tendo de ser manso? Como Jesus Cristo nos ensinou. Né? Estamos aproveitando? Ou estamos, sabe, absorvendo aquela provocação que está vindo, né? E entrando nessa onda e perdendo a oportunidade de seguir o exemplo de Jesus? Então, aqui, ó, o respeito, gentileza, esperança, viver em paz com os seus, ouvindo, né? O Dr. William falou muito sobre isso semana passada, né? Viver em paz com a família, né? Os nossos mestres estão principalmente em casa, né? Esse é um exercício maravilhoso, né? Viver em paz dentro de casa. Né? Então, são oportunidades que nós temos no dia a dia, né? Ah, mas eu não posso fazer grande coisa. Faz um monte de pequenininhas. Um monte de pequenininhas serão pedrinhas naquela balança. E isso a gente pode fazer. Aqui, ó, atendendo essas pequenas coisas, pequenas gentilezas, pequenas atitudes, mas desde que o nosso olhar seja constantemente esse: eu estou no meu processo evolutivo, eu estou querendo contribuir para que o meu planeta passe bem por esse processo de evolução, de transição. Então, faça a diferença.
A transição planetária não é apenas um farol de esperança para o futuro. Ela representa um chamado à ação no aqui e agora. Se a gente ficar pensando só, quando vai ser a transição? Um dia. A gente não sabe nem responder quando vai ser a transição, quando vai encerrar a transição. Se você vê pela astronomia, é uma coisa. Se você vê por outros estudos, se você vê, às vezes, nos livros de Chico Xavier, tem alguma informação assim, que uns dizem que foi ele que disse, outros dizem que não. Então, nós não sabemos. O que nós sabemos é que nós estamos vivendo esse tempo, que nós estamos na transição, que nós estamos no processo, e é isso que importa. Quando vai acabar? Não sei. Mas se nós estivermos inteiros nesse processo agora, nesse aprendizado, quando a gente fizer a passagem para o plano espiritual, nós vamos poder ajudar muito mais os que estão ficando aqui. Não é verdade? Bom, então é um convite para cada um de nós desempenhar um papel ativo na criação de um mundo melhor. Então, ali, nós formiguinhas, carregando as nossas folhinhas do nosso processo de evolução. É um convite que eu faço a cada um de vocês. Como eu me propus, há alguns dias atrás, as pequenas atitudes, e estou tentando ser cuidadosa com isso, me propus a conversar mais sobre a transição em todas as oportunidades que eu tiver. Então, a gente pode ir trabalhando pequenas atitudes dentro dessa nossa evolução. É individual e é coletivo. Tudo bem? Então tá. O coral já está pronto, quase. Vamos ver só se tem algumas perguntinhas, aí a gente já passa para o coral? Pode ser? Uns minutinhos? Por favor, faça alguma perguntinha, falem alguma coisa. Alguém tem pergunta, alguma coisa a acrescentar aí nessas... Eu tenho. Então faça, por favor. Não é nem pergunta nada, é o meu ponto de vista, né? A gente às vezes, transição, a gente às vezes pega um pouco o lado negativo disso daí, né? A gente às vezes pensa assim, nossa, por exemplo, esses casos, né, que ela comentou, porque na verdade isso não é estudo, não é nada. A notícia que não é boa, a que não é agradável, ela tem repercute muito mais do que os pequenas coisas, pequenos gestos que a gente faz no dia a dia, e às vezes a gente ajuda muitos. Se a gente for ver, eu penso assim, há 2000 anos atrás, nós aqui, eu acredito que nós estávamos lá, a gente achava interessante e emocionante, positivamente, a gente entrar nas arenas para ver pessoas serem mortas. Nós estávamos lá. Hoje, nós não admitimos uma maldade com um pequeno animal. Então, gente, nós estamos evoluindo sim. Nós estamos no caminho certo. Vamos dar ênfase, vamos dar oportunidade para as coisas boas. E não as coisas boas grandes, as coisas boas que estão ao nosso redor. Os gestos bonitos que as pessoas fazem ao nosso redor. Então, eu acho que nós estamos, sim, no caminho certo. Não vamos deixar as más notícias, as vibrações negativas, porque nós temos a opção de nós, que nem a gente ouvi muito falar, né, nossa antena parabólica. Não vamos deixar a nossa antena parabólica ir para as emoções negativas.
e sim para aquelas pedrinhas, aquela coisa ali, positivas, que é aquilo que eu acho que todos nós estamos aqui, ser um pouco melhor hoje do que nós fomos ontem, né? Então eu acho que nós estamos indo no caminho, eu acho que nós evoluímos muito, temos muito ainda para andar, mas nós estamos no caminho certo. Nós estamos no sentimento puro do nosso irmão Jesus, o exemplo que ele veio aqui ser para nós. É a minha. Okay. Alguém tem mais alguma coisa para acrescentar? Eu acho que só a questão você falou da transição, né? E que a gente está ouvindo, estudando bastante, né, sobre a questão da transição, mas nós ainda estamos olhando a transição como alguma coisa que está acontecendo fora de nós. E, na verdade, a gente precisa se integrar a essa transição, porque nós fazemos realmente parte dessa transição, né? Então, não esperar que aconteça uma mudança externa. Essa mudança externa vai ser reflexo, na verdade, da minha mudança, do meu processo de transformação. Então, essa transição planetária, ela pode ser mais rápida ou mais demorada, dependendo daquilo que eu estou alimentando dentro do meu eu, né? Dentro do meu ser. Então, trabalhar a si mesmo para que a gente possa fazer parte desse grande processo e não ficar olhando se chegou a hora lá fora, né? Chegou a hora, está mudando as coisas? Não, né? Está mudando aqui dentro. Eu estou fazendo parte disso, né? Então, eu estou participando desse processo de transição. Obrigada. Obrigada. Mais alguém? Alguma colocação? Vocês têm pensado na transição com esse olhar que a gente apresentou aqui? Sim? Não? Sim? Todos os mais jovens? Tudo bem? Então tá bom. Vamos então pensar nas pedrinhas que a gente vai colocar ali, né? Desliga, por favor, Marina. Então tá bom. E agora eu peço desculpas ao coral que eu atrasei um pouquinho, não era